Fala BH. Fala BH. Fala BH. Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar as notícias do transporte, falar da situação que o nosso transporte público se encontra. Vimos que houve negociação a respeito ao subsídio, mas isso vai ter uma votação na Câmara Municipal que vai demorar 45 dias para esse avanço acontecer e a cidade ter uma evolução um pouco melhor. Vimos até um jornal fazendo um pronunciamento falando a respeito da situação do subsídio, que vai ser oferecido 21 mil viagens e no passado era oferecido 24 mil viagens. Essa situação eu acho que não devia de vir ao caso agora. O primeiro momento a gente tem de tentar solucionar os problemas que está sendo resolvido da forma que está sendo resolvido, e depois a gente tentar ir reajustando essa situação. Não é a gente ficar criando mais problemas para ser resolvido e a população ficar sofrendo mais uma vez. Não só a população, um motorista, todos aqueles usuários que andam no transporte coletivo ficar sofrendo mais uma vez. Temos de amenizar essa situação, resolver esse problema e depois ir costurando. Tem várias coisas que poderiam ser feitas com esse dinheiro desse subsídio. Tem várias coisas que poderiam ser reformuladas para melhorar essa situação do transporte. Uma delas, que vem sugestão nossa, é o bilhete único no sábado e no domingo. Ou se não, aquela situação que acontecia com o Márcio Lacerda, onde que você poderia pegar 2 ônibus e você pagaria uma passagem entre um intervalo e outro. Isso também seria muito importante para a população. O bilhete único, ele poderia acontecer em qual situação? Ele poderia acabar com as linhas de bairro a bairro no sábado e no domingo, colocando as linhas indo até o centro e fazendo o retorno e diminuindo esse impacto que tem dos bairros a bairros. Isso ia gerar uma redução, mas só que em contrapartida o usuário teria direito de ter um bilhete único, onde que ele poderia se locomover entre partes da cidade, entre um horário. Isso seria muito importante também em uma evolução que o transporte poderia criar. Vimos que Goiânia criou o bilhete único, isso ajuda a tirar os impactos negativos que o transporte tem. Aí você me fala, mas eu vou rodar menos e vou pagar. Não, você vai rodar mais e vai pagar menos, porque você vai ter uma condição de você se locomover para qualquer parte da cidade. Você não pega um ônibus no seu bairro, muitas vezes você vai no seu destino. Você tem de descer e pegar outro veículo para você ir no seu destino. Então, isso seria muito interessante, criar estudos para que a gente possa diminuir muitas linhas de bairro a bairro que não geram resultado importante para a sociedade, que não geram um resultado bom para a população. E isso ia fazer ter qualidade, ter melhora e mais veículos e mais oportunidade para a população e mais oferecimento de serviço para a população. Esse é um dos pontos que pode ser levado com subsídio e ser estudado e ser avaliado com subsídio. O outro ponto que seria muito interessante, usar o subsídio e começar a ter um estudo correto das linhas troncais para saber se os seus itinerários estão atendendo a população, se está conseguindo ter uma qualidade de desenvolvimento, tempo, horário de deslocamento para a população. Porque o que estamos vendo que as linhas troncais do MOVE, elas foram criadas, mas durante esses 8 anos que tem,
elas não houve nenhuma evolução, nenhuma melhoria em nenhum sentido. Vimos que ela passa por área central, aonde que causa um retrocesso na viagem, aonde que causa um desgaste tão grande, não só para o passageiro, mas também para o usuário, que muitas das vezes acha que o motorista está andando devagar, mas muitas das vezes o motorista está obedecendo a velocidade da via. Então, a gente pode criar mecanismos para a gente tentar melhorar essa situação, tentar solucionar esse problema, evoluir esse problema, criar estratégias, como vai ser mostrado no decorrer do vídeo, locais aonde que o veículo poderia passar, que foram feitos estudos que esse veículo ia passar por lá, mas por problemas técnicos de não conseguir desafogar muitas das vezes o viaduto, não criaram essa solução. Mas pelo que eu vi, pelos estudos que eu fiz, tem como sim o veículo passar por lá, porque é 2 pistas do ônibus, são pistas exclusivas, lá são 3 faixas. Então os veículos que trafegam naquela avenida são muito poucos veículos pequenos. A maioria do que passa naquele local são ônibus, aonde que aquele itinerário ia facilitar para as linhas troncais do MOVE, tanto 83 como 50, aonde que ia diminuir o tempo de dar a volta na Paraná, porque essa volta que dá, ela cria um retrocesso na viagem muito grande, ela cria um impacto negativo na viagem muito grande, porque o motorista trabalha com desgaste maior por ali ser uma pista de grande fluxo. Além dele andar em baixa velocidade, aquilo causa impactos negativos nele, porque ele trabalha com déficit de atenção muito alto. E muitas das vezes a gente não olhamos essa situação. A gente olhamos só logística. Mas não, temos de preocupar com o ser humano, porque tudo isso está envolvido nessa situação do transporte. Tudo isso vai impactar no transporte. Então, essas são uma das melhorias que poderiam ser feitas nas linhas troncais, que são 50 e 83D, criando melhoria para essas linhas e tentar melhorar as linhas alimentadoras, melhorar as linhas alimentadoras, criando estratégia para que esses ônibus possam fazer o embarque no centro, chegando e trazendo uma qualidade para o usuário. Nisso, a gente vai conseguir mostrar para o usuário que não é necessário dele ir com seu veículo. Nos horários de picos, criarem viagens estratégicas aonde que a população consiga sair da estação e ter um deslocamento até o seu bairro mais rápido. Por que não criar as linhas alimentadoras semi-indiretos? Por que não? Por que não criar vários horários e criar mecanismos para tentar amenizar esse impacto negativo que muitas das vezes o transporte tem? Porque na lógica do passado, dizem que o MOVE veio para trazer qualidade para o transporte, mas vê que muitas das vezes o MOVE não traz qualidade. O MOVE muitas das vezes traz retrocesso, porque o usuário muitas das vezes ele gasta um tempo maior dentro da estação esperando o seu ônibus sair do que se o ônibus tivesse ido no centro e voltar. Então a gente vê que não tem essa evolução hoje do transporte rápido do MOVE. Nós vemos que tem essas dificuldades do MOVE hoje. E não adianta, são coisas que têm de evoluir e o subsídio veio numa hora importante para nós tentar colocar essa situação no oferecimento de mais viagens nos horários de pico. Pode ser essa situação que pode ser oferecida para a população, um ônibus saindo da estação semidireto. Como que ele vai ser semidireto? Ele vai sair da estação direto e vai parar só na entrada do seu bairro. Isso vai criar uma qualidade para o transporte,
vai criar uma melhoria muito grande, vai criar uma evolução muito grande para o transporte. Uma melhoria para o transporte. Esses são os pontos que a gente pode fazer para evoluir o transporte do móvel. E depois a gente pode criar estudos e mecanismos para a gente ir melhorando o transporte todo em si. Não só nas estações, mas em todo o transporte. Estamos vendo que tem várias linhas que são de bairro a bairro que ela não tem muito sentido, que ela não traz um resultado positivo para a população. Então, se criarmos o bilhete único, se criarmos uma evolução nesse sentido, podemos ajudar a população. Gente, eu agradeço a todos que estão assistindo o vídeo. Eu peço que todos me ajudem a curtir, a dar o like, que é muito importante para o crescimento do canal, para que você possa receber as notícias do transporte, dos animais, do meio ambiente, do que está acontecendo de verdade muitas das vezes na nossa cidade, que muitas das vezes nós não entendemos. E a gente pode trazer. Vou deixar na descrição do vídeo o meu contato, aqueles que quiserem me chamar nas redes vizinhas, gerar ideia para os vídeos, que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar criando matéria, criando reportagem, para que a gente possa ajudar a população a ter um bom transporte e ter uma boa evolução na nossa cidade. Muito obrigado a todos.